Um relógio de precisão mecânica não se ajusta para ser mais rápido ou mais lento. Ele mantém o ritmo por uma questão de tensão física constante nas molas internas. Quando essa pressão diminui, o tempo perde a referência. O ser humano, sob a exigência de uma rotina de alto desempenho ou sob o peso de uma decisão que não permite margem de erro, opera de maneira curiosamente semelhante. O problema é que, ao contrário do metal, a mente humana possui uma válvula de escape natural, a negação, o desvio de foco e a busca incessante pelo alívio imediato no momento em que a pressão aumenta. O que acontece quando essa pressão não é um evento isolado, mas o estado normal de um ambiente onde cada movimento tem uma consequência imediata e severa? Existe uma diferença fundamental entre alguém que mantém a disciplina porque quer provar algo e alguém que mantém a disciplina porque o sistema em que está inserido simplesmente colapsaria sem essa constância. O autodomínio, neste nível, deixa de ser uma virtude moral e passa a ser uma necessidade técnica de sobrevivência. Muitas vezes, olha-se para pessoas que operam sob estresse constante, atletas de elite antes de uma final, cirurgiões em procedimentos de risco ou profissionais em ambientes de crise, e assume-se que eles possuem uma reserva inesgotável de força de vontade. Mas os registros e as observações sobre o comportamento em situações de alta pressão sugerem algo bem diferente. Ninguém mantém o controle total por pura força de caráter. O que existe, na verdade, é uma gestão rigorosa do que chamamos de carga cognitiva e resposta emocional. O cérebro, quando confrontado com a fadiga, entra em um modo de economia de energia, onde a escolha mais racional começa a parecer a mais difícil de sustentar. É neste ponto que a virada mental ocorre. Não é um momento de inspiração, mas de aceitação técnica do desconforto. Quando a mente começa a sinalizar que o esforço não vale a pena, que a distração é uma opção viável ou que a desistência é um refúgio seguro, a maioria das pessoas interpreta isso como um sinal de que atingiu seu limite físico. No entanto, o limite físico quase sempre está muito além do limite psicológico que impomos a nós mesmos por pura autoproteção. Considere a rotina de um indivíduo que precisa sustentar um nível altíssimo de foco por semanas seguidas. Se ele tratar cada dia como uma batalha épica contra seus próprios impulsos, ele estará exausto antes do meio do percurso. O segredo, se é que existe um, reside em retirar a emoção da equação. A disciplina, quando bem aplicada, é um processo de automatização. Se você precisa decidir todos os dias se vai cumprir o que é necessário, você já perdeu a metade da energia que deveria dedicar à execução. O autodomínio sob pressão é a capacidade de tornar a escolha difícil em um comportamento padrão. A maioria dos fracassos em manter essa postura não acontece por falta de capacidade, mas por uma falha de reconhecimento. As pessoas esperam que o esforço repetido se torne mais fácil com o tempo. Isso raramente acontece. O esforço repetido torna-se, na verdade, mais insidioso porque a monotonia mascara a importância da tarefa. É aqui que a distração se infiltra. Quando a tarefa se torna comum, o cérebro procura estímulos externos para compensar a falta de novidade. É um mecanismo de defesa biológico, uma tentativa de evitar a estagnação. Quem domina a si mesmo sob pressão reconhece esse momento. É exatamente quando o desejo de parar surge que a tarefa se torna mais significativa, ora há um custo oculto em ignorar essa dinâmica. Quando você cede ao desejo de alívio momentâneo em meio a uma pressão alta, você não está apenas descansando. Você está treinando seu cérebro para associar o ápice da dificuldade ao abandono. Esse é o caminho mais rápido para a erosão da própria capacidade de tomar decisões. A repetição dessa pequena rendição cria um sulco neurológico que, com o tempo, torna a desistência o seu reflexo primário. O autodomínio, portanto, é a guarda vigilante contra esse processo de condicionamento reverso. Uma mudança de postura surge quando se entende que a pressão não é algo que deve ser superado, mas algo que deve ser navegado.
Tentar lutar contra a pressão é um desperdício de recursos. O indivíduo que mantém o controle sob fogo cruzado não está tentando fazer o ambiente parar de girar. Ele está aprendendo a manter o centro do seu próprio eixo, independentemente da velocidade da rotação externa. Isso exige um nível de desapego que soa quase contraditório para quem busca o sucesso. Você precisa se importar profundamente com o resultado, mas não pode permitir que o medo do resultado dite suas ações minuto a minuto. O ponto de virada ocorre quando a pergunta interna muda. Em vez de se perguntar se você é capaz de suportar, você começa a observar a pressão como uma variável neutra, como a resistência do ar ou a gravidade. Você para de questionar se o cansaço vai passar e aceita que ele faz parte da paisagem. Esse descolamento emocional é o que permite que profissionais de alto nível continuem operando mesmo quando o corpo e a mente imploram pelo contrário. Eles não estão sentindo menos dor ou menos cansaço, eles estão apenas decidindo que essas sensações não são informações relevantes para a tarefa que precisam executar agora. A transformação prática não é algo que se conquista com um grande gesto. Ela é feita de pequenas escolhas invisíveis. É o silêncio mantido quando se quer reclamar, é a tarefa concluída quando ninguém está olhando, é a manutenção do ritmo mesmo quando os resultados imediatos não aparecem. É a disciplina no escuro. A sociedade premia o resultado, mas o autodomínio é construído na ausência de testemunhas. Se você precisa de reconhecimento para manter seu nível de esforço, sua disciplina não é autodomínio, é apenas um desempenho condicionado ao aplauso alheio. O verdadeiro teste acontece quando você está sozinho, cansado, sob pressão, e sabe que ninguém saberá se você baixar o padrão. É nesse exato momento, na ausência de qualquer pressão externa, que a decisão de manter o controle revela a estrutura da sua personalidade. A falha comum é achar que a virada mental é um evento único, um clique que resolve tudo. Não existe essa iluminação final. O que existe é uma sucessão de momentos onde você escolhe ser o arquiteto da sua própria reação, em vez de ser uma vítima das suas circunstâncias. A pressão tem uma função clara, ela expõe o que é superficial. Tudo o que é construído sobre bases frágeis, sobre motivação barata ou sobre a necessidade de status, desmorona diante de uma carga real e prolongada. O que permanece são os hábitos que foram forjados na repetição, no silêncio e na recusa constante em ceder ao que é fácil. No fim, o autodomínio sob pressão não é sobre ser forte. Ser forte é uma resposta biológica. O autodomínio é sobre ser preciso. É manter o controle de cada engrenagem interna quando o mundo lá fora tenta forçar você a girar fora de tempo. A pressão nunca vai diminuir, ela apenas muda de forma. O que muda é a sua capacidade de não ser movido por ela, mantendo a cadência exata, independentemente do peso que estiver sobre seus ombros. A paz que se busca não é a ausência de pressão, mas a maestria em operar através dela. É a compreensão de que, enquanto você mantiver o controle do seu próprio mecanismo, nenhuma força externa terá o poder de ditar o seu ritmo.